Sou caboclo da mata, quem manda nas matas é eu. É eu, é eu, é eu. Quem manda nas matas é eu. É eu, é eu, é eu. Quem manda nas matas é eu. Oi, oi, meu nome é Isabel Gurgel, eu sou jornalista, sou professora de cursos livres e tenho a alegria de fazer essas atividades de partilha de saberes e fazeres que eu vou encontrando no meio do caminho. Hoje a gente faz um passeio aqui em Aquiraz, um passeio não só pelo espaço físico, mas um passeio no tempo, um passeio nas dobras do tempo. E é um passeio que a gente faz enlaçando dois livros que se relacionam e que podem nos oferecer uma narrativa outra sobre Aquiraz como experiência de cidade. Nós vamos trabalhar a partir de dois livros. Um livro sobre os painéis do Altar-Mor da Igreja Matriz de Aquiraz, é um livro da Lúcia Helena Galvão, um livro feito em 2010, antes que os painéis do Altar-Mor da Igreja Matriz fossem restaurados. Da jornalista Lúcia Galvão, com fotos do Joaquim Saldanha. Então, é um dos livros do nosso passeio de hoje. O outro livro é um livro sobre rendas, as coleções de rendas do Museu Arthur Ramos, que é um museu que faz parte do acervo da Universidade Federal do Ceará, abrigado na Casa de José de Alencar, em Fortaleza. É um livro que teve uma primeira edição em 1984, é o livro da professora Valdelice Carneiro Girão, e nós estamos aqui com a edição mais recente, que é uma edição de 2013, uma edição do Instituto do Ceará. Bom, eu disse que eu sou jornalista e professora e, na verdade, eu me reconheço no lugar de leitora. Esse é o lugar onde eu me identifico, né? Quando eu falo da leitora, não só leitora no sentido de ler o objeto livro ou de trabalhar com o objeto livro, que é um objeto que eu considero perfeito, né? Esse objeto portátil, quase sempre de fácil partilha e de fácil manuseio. É um objeto que a gente pode levar com a gente. Mas quando eu digo que me reconheço como leitora, a partir desse lugar que eu falo, é no sentido de uma experiência expandida de leitura, né? Quando eu falo que eu me reconheço como leitora, é uma leitora, sim, de livros, mas é uma leitora também de lugares, de espaços físicos, de espaços arquitetônicos, uma leitora de acontecimentos, uma leitora de sentimentos, uma leitora de sensações. Eu acho que essa é uma das experiências que a gente tem em comum ao longo da vida, de estar em estado de leitura. Quando eu falo da leitura, é um modo de prestar atenção, é um modo de escutar, é um modo de estar presente, de olhar, de apreciar, de escutar o mundo, de escutar o tempo, o rumor do tempo. Então, hoje, dia 16 de dezembro de 2020, aqui na Igreja Matriz de Aquiraz, cujo padroeiro é São José, né, que é o mesmo padroeiro do Ceará, hoje a gente faz uma ação do Festival Alberto Nepomuceno, do FAM, o nosso passeio pelos espaços físicos, mas sobretudo pelo tempo experimentado como uma densidade mais larga aqui em Aquiraz, é uma ação do Festival Alberto Nepomuceno com apoio da Prefeitura de Aquiraz, através da Secretaria da Cultura do município. O que a gente está fazendo aqui na Igreja Matriz? Por que a gente escolheu esse lugar? Nós vamos trabalhar a partir de dois livros
que trazem materiais que se cruzam com a história do Aquiraz, que se cruzam com a história do Ceará. Os dois livros, eles nos apresentam acervos públicos, bens físicos, bens materiais do Aquiraz, do Ceará, acervos que foram, em sua maioria, constituídos por mãos anônimas. Eu estou me referindo ao livro que mostra os painéis do altar-mor, aqui da Igreja Matriz de Aquiraz, né, que é uma igreja de mais de 300 anos. As pinturas são pinturas remanescentes desse período, foram restauradas em 2003, então a gente já encontra hoje em Aquiraz as pinturas do altar-mor em estado diferente de como elas estão documentadas no livro da Lúcia Helena Galvão, e o acervo de rendas também feito por mãos anônimas. É esse caráter do anonimato, do trabalho pequeno, do trabalho artesanal, do trabalho aplicado, que a gente traz como mote de apreciação desses acervos físicos, desses acervos materiais, desses acervos públicos, que também são acervos da ordem do imaterial, da ordem do que não se toca, né, da ordem do que não se torna visível. Porque esses acervos, juntos, enlaçados, como uma renda que vai sendo tecida no enlace dos fios, esses acervos podem dizer como vivemos uns com os outros, umas com as outras, como vivemos juntos, que é a questão que se coloca para toda a experiência de cidade. Isso de um estado de leitura e de estar em um lugar e apreciar determinados acervos que dizem da história desse lugar, que dizem dos modos de vida desse lugar, a esse conjunto de preciosidades, a essas experiências de apreciação dessas preciosidades, eu chamo cidade portátil, que é a experiência de você carregar em você, da gente carregar na gente mesmo, da gente imprimir no corpo, feito tatuagem, da gente trazer à flor da pele experiências vividas nos lugares pelos quais passamos. E eu digo que o lugar vive na gente. Então, hoje, aqui na Igreja Matriz de Aquiraz, dia 16 de dezembro de 2020, com o apoio da Prefeitura de Aquiraz, da Secretaria da Cultura e através do Festival Alberto Nepomuceno, a gente apresenta o que seriam as primeiras anotações de Aquiraz como uma experiência de cidade portátil, né? Se você me dissesse o que lhe chama a atenção em Aquiraz, ou para onde você olha quando você está em Aquiraz, ou o que Aquiraz te convida a olhar de modo especial, eu diria que as pinturas do teto, né, as pinturas do altar-mor da Igreja Matriz, elas me parecem super comoventes, elas me parecem dizer coisas que dizem respeito, sim, a épocas passadas, mas que continuam ressoando na nossa vida hoje. Eu diria que Aquiraz também me chega como uma experiência, como uma referência forte de produção da renda, ou seja, um município com distritos, com localidades povoadas, habitadas pelos saberes, pelos fazeres de mulheres rendeiras, né? De mulheres que trabalham esse fio e a partir de um fio que a gente poderia dizer da ordem do frágil, né? Um fio, um simples fio de algodão, ou mais recentemente, os fios sintéticos, que elas vão tecendo, elas vão elaborando mundos, elas vão elaborando narrativas em formas de trabalhos artesanais, em formas de rendas, em formas de tecidos rendados, né? Elas nos oferecem modos de apreciação do mundo através de um trabalho extremamente delicado e quase todo feito no anonimato. É muito pouco o registro que a gente tem de rendeiras com nomes, com experiências de uma espécie de autoria de trabalho. O mesmo acontece com as pinturas
do altar-mor da igreja de Aquiraz. Outro fio que nos liga à história de Aquiraz, além das pinturas do teto da igreja matriz, além de Aquiraz como um reduto, um rico território de produção de renda, eu diria a presença de um povo originário, identificado como Genipapo Canindé, que desde a década de 80, dos anos de 1980 do século passado, luta por uma afirmação de identidade, por uma defesa de território, por uma marca de dizer assim somos, assim vivemos e queremos manter os laços com os nossos ancestrais e desenhar o nosso futuro, a nossa experiência de futuro, baseada nas vidas que os nossos antepassados foram tecendo para a gente. Então, Aquiraz, como cidade portátil, para mim, que sou forasteira, que sempre estou em Aquiraz de passagem, como estrangeira, né? Esse olhar que tudo olha, que a tudo encanta, esse olhar que quer pegar, que quer comer com os olhos, eu diria que esses 3 fios podem me dar uma experiência de Aquiraz, cidade portátil, que eu carrego comigo, ainda que eu não tenha nascido em Aquiraz, ainda que eu não more em Aquiraz, ainda que eu não esteja aqui. E esses 3 fios, eles se enlaçam como os próprios fios de um texto, né? A gente sabe que na etimologia da palavra, tanto a palavra texto quanto a palavra tecido, ela tem uma mesma origem, isso de tecer junto, de ir bordando junto, de ir fazendo junto, de ir entrelaçando, de ir enlaçando. Daí a nossa escolha por esses 2 livros que trazem esses acervos públicos e nos oferecem esses acervos de uma forma portátil, ainda que a gente não possa ter um encontro físico com esses acervos. Um fixo aqui em Aquiraz, na Igreja Matriz, e um outro acervo, como a gente já falou, guardado na Casa de José de Alencar, como parte do Museu Arthur Ramos, da Universidade Federal do Ceará. As pinturas, os painéis, os 12 painéis pintados no altar-mor da Igreja Matriz, eles trazem uma narrativa da Sagrada Família. Mas a gente poderia focar um pouco mais e dizer que eles trazem uma narrativa da vida de São José, porque nos 12 painéis pintados, São José é o personagem que aparece em todos eles. Maria, Jesus e José, a Sagrada Família, estão juntos na maioria dos painéis, mas São José está em todos eles. Então, o que nós temos no altar da Igreja Matriz de Aquiraz é uma espécie de livro, um livro pintado, um livro que nos convida a olhar para o alto, a apreciar essas pinturas e a seguir uma narrativa da ordem do sagrado. Nós vamos encontrar nesses painéis tanto as narrativas que nos chegam através dos 4 evangelistas, os evangelhos que estão na Bíblia, os evangelhos que constituem o Novo Testamento, mas também nós vamos encontrar detalhes de narrativas da vida de São José que a Lúcia Helena Galvão, autora do livro, vai identificar como detalhes de evangelhos não incluídos nas Sagradas Escrituras. Evangelhos que não foram incluídos na Bíblia, abraçados pela versão oficial da Bíblia. Então, a gente pode estar na Igreja Matriz de Aquiraz ou estar com o livro da Lúcia Helena Galvão nas mãos ou percorrendo esses painéis em algum arquivo digital na rede, na internet, e a gente está diante da experiência de leitura, que é maior do que a experiência de estar com o livro, né? Como eu falei, a leitura é uma escuta, é um deixar-se ser acionada pelo rumor do tempo, deixar-se ser acionada por uma escuta do mundo,
pelo zuzuzum do mundo, o que está acontecendo no mundo que pode nos chegar através daquelas narrativas. A gente vai encontrar, então, um conjunto de narrativas no altar-mor, no teto da Igreja Matriz de Aquiraz, nesses 12 painéis, que são narrativas da família sagrada e que são narrativas de São José, né, da história de São José. São José é o pai de Jesus, o esposo de Maria, escolhido, né, por Deus. A gente tem um dos painéis mostrando exatamente esse bastão florescido, esse cajado de São José que floresceu quando Deus o escolheu entre os homens da tribo de Davi para ser o companheiro de Maria, para ser o pai do menino Deus. E a gente vai ter essa presença de São José também em outras imagens na igreja, não só nos painéis. Depois de nascer em Belém, na Judéia, e de nascer em uma manjedoura, porque a cidade estava tomada pelas famílias que haviam migrado por conta do recenseamento. Então, Maria e José não encontraram hospedagem, Jesus vai nascer em uma manjedoura. Tem um momento que eles fogem para o Egito, eles estão fugindo da perseguição de Herodes, né? Herodes quer encontrar esse menino Deus, quer encontrar esse menino rei, né? Porque tem uma disputa de poder aí. E então, Jesus, Maria e José fogem para o Egito. Vem daí a ideia de um São José de botas, que a gente encontra no altar da Igreja Matriz. É o São José que precisa de botas para essa longa caminhada, para essa travessia do deserto. Então, a gente vai encontrar também nos painéis, por exemplo, nesse mesmo painel da fuga para o Egito, a imagem de Nossa Senhora do Desterro, né? A família de desterrados, a família de sem terra, a família de migrantes que precisam fugir para salvar a própria vida. Então, como eu falei, a gente tem sim laços com o passado, mas a gente tem uma narrativa que se realiza muito nos dias de hoje, uma narrativa que eu diria muito contemporânea, que diz respeito a todos nós, a todas nós. Quem tem espaço nas cidades, quem tem terra nas cidades, quem pode ficar em determinados lugares e quem tem autonomia, autoridade e voz para contar a própria história. Então, o que a gente vai encontrar na experiência do conjunto de 12 painéis pintados é uma espécie de livro, né, disponível para, num primeiro momento, os fiéis, mas disponível para o público que chegue até a igreja, ou que acesse esses painéis em arquivos digitais, ou que acesse esses painéis em livros e encontre aí uma narrativa da ordem do sagrado. A Lúcia Helena Galvão, na pesquisa que ela fez para realizar o livro, em que ela leu os evangelhos, em que ela leu os textos apócrifos, em que ela leu historiadores, ela leu cronistas que viajaram pelo Ceará colonial, né? Ela chama os nossos painéis de joias da arte popular do Ceará colonial. Ela também conversou com pesquisadores como o professor Liberal de Castro, como o artista plástico Roberto Galvão, e eles vão nos dizer da potência narrativa dos painéis, das pinturas, que a composição é de uma ordem erudita, é muito elaborada, é muito sofisticada e que às vezes a pintura não alcança a mesma complexidade. O livro da Lúcia, como eu falei, ele é anterior ao restauro dos painéis e uma vez iniciado o projeto de restauro dos painéis pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se chegou às gravuras, né, europeias, a partir das quais foram elaboradas as imagens, as cenas que nós acompanhamos nesses painéis. O sonho de José, as bodas de Maria e José, o nascimento de Jesus, a circuncisão, né, que é o equivalente ao batismo dos judeus, a visita dos reis magos, a apresentação de Jesus no templo, é um costume do filho primogênito, vai ser consagrado ao Senhor, a fuga para o Egito,
Jesus aos 12 anos, né, quando ele fala no templo aos sábios da igreja, o lar de José, cenas da Sagrada Família em ambiente familiar, em ambiente de trabalho, Maria com um fuso de fiar, né? E eu faço aqui uma ligação direta com as nossas mulheres fiandeiras, com as nossas mulheres rendeiras, Maria com um tear manual. A gente tem uma narrativa no altar-mor da Igreja Matriz de Aquiraz. A relação que eu faço com o trabalho das rendeiras, com a elaboração de trabalhos artesanais por mulheres anônimas em Aquiraz, mas no vasto território do Ceará, e uma longa tradição de produção de renda no Brasil, que a gente sempre associa à chegada dos europeus ou à invasão dos europeus, eu sempre pontuo que quando os europeus chegam ao território que seria o Brasil, que seria o Ceará, esses territórios já são povoados, ocupados, habitados por povos que vivem de diferentes modos e que têm seus próprios saberes, que já sabiam fiar, que já sabiam tecer, que já conheciam práticas que vão abraçar esses saberes que os invasores chegam, mas que não são devedoras unicamente desses saberes. Então, a gente tem uma experiência de tradições, né, que são permanentemente reinventadas. Então, a partir dos altares, a partir das pinturas do altar-mor da Igreja Matriz de Aquiraz, a partir das narrativas do sagrado que estão nesses painéis e que estão nas imagens, por exemplo, eu estou citando a imagem de São José de Botas, mas tem a imagem de São Sebastião, também, que é uma festa fortíssima aqui em Aquiraz, talvez maior do que a festa de São José de Ribamar, que é o padroeiro da cidade, né? A gente tem experiências de mundos ainda invisibilizados, né? A gente tem em São José essa figura do carpinteiro, do artífice, do artesão, da família que tem seu trabalho em casa, que tem uma oficina em casa. É uma experiência que a gente encontra em muitas casas no Aquiraz, se a gente pensar nas casas de pescadores, nas casas de mulheres rendeiras, nas casas de mulheres loiceiras, nas casas de pessoas que trabalham com palha. A gente tem essa experiência da família como um núcleo de produção da vida cotidiana e o lugar da mulher na sustentação dessa vida cotidiana, né? Eu volto a lembrar dos dois painéis com Maria com um fuso a fiar e com Maria com um tear manual e uma cesta de trabalhos já tecidos, já realizados, para a gente lembrar que houve um tempo que a roupa, que as cobertas de casa eram feitas à mão e quase todas elas feitas por mulheres e quase todas elas feitas por mãos que a gente considera até hoje anônimas. Os dois acervos, tanto as pinturas do altar-mor da Igreja Matriz de Aquiraz, quanto as coleções de renda do Museu Arthur Ramos, abrigadas na Casa de José de Alencar, da UFC, são acervos de acesso público e gratuito. Os dois acervos são feitos por mãos anônimas, pintores que executaram os painéis na Igreja Matriz de Aquiraz. A gente não sabe quem encomendou, quem financiou, como eles foram elaborados, como eles foram desenhados, né, com qual intenção, mas a gente tem uma clara narrativa que sugere uma apreciação da vida de São José, uma apreciação da vida da Sagrada Família, uma compreensão do valor da meditação, da oração e do trabalho e da vida em família. Tem claramente um caráter de educação, de formação de gente de acordo com o pensamento da Igreja Católica na época da instalação da Igreja Matriz em Aquiraz. No caso do acervo de rendas do Museu Arthur Ramos, da UFC, nós temos uma coleção de quase 3.000 peças
são rendas do Brasil e do exterior, são rendas datadas do século XIX e do século XX. Nós temos também materiais que tornam possível o trabalho da renda de almofada, né, como as almofadas, como os conjuntos de birros, como os alfinetes. Nós temos uma vasta mostra do trabalho feito durante quase 2 séculos ali, documentado numa coleção que começa com a Luísa Ramos e depois tem continuidade com a professora Valdelice Carneiro Girão, que é quem vai cuidar de fazer uma catalogação e de deixar para a gente um registro escrito dessa coleção de rendas. Então, a nossa experiência de anotar, de reunir as primeiras anotações sobre Aquiraz como cidade portátil, ela entrelaça esses 3 fios. O conjunto de 12 painéis pintados no altar-mor da Igreja Matriz aqui em Aquiraz, as coleções de renda do Museu Arthur Ramos, abrigadas na Casa de José de Alencar em Fortaleza, e que tem rendas produzidas em Aquiraz por mãos anônimas em outras épocas, e a experiência dos povos Genipapo-Canindé, porque se a gente pensar que esses painéis foram feitos há cerca de 300 anos, quando da presença dos jesuítas aqui em Aquiraz e da importância que teve o trabalho dos nativos, a mão de obra nativa, a gente pode imaginar que esses altares foram pintados pelos povos originários, pelos povos que a gente chama indígenas, né? Então a gente tem uma experiência de Aquiraz, cidade portátil, que registra, que afirma vários saberes em registros de tempo muito distintos. São saberes que se enlaçam e que podem ser apreciados por nós, não só como uma narrativa acabada, mas como uma narrativa em aberto, que vai lançando perguntas sobre como estamos vivendo uns com os outros, sobre como estamos construindo as nossas cidades e sobre como estamos vivendo a experiência de um espaço público, de partilhar um espaço público. São questões muito simples, mas muito pertinentes aos nossos dias, e que esses acervos, nos seus silêncios, né, são acervos muito silenciosos, as rendas, né, o Carlos Drummond de Andrade diz que o branco é uma forma de silêncio. A maior parte das rendas do Museu Arthur Ramos são rendas brancas, então eu digo que são acervos muito silenciosos, mas eles têm um silêncio muito eloquente, que podem nos dizer muito, dependendo das perguntas que a gente faça a esses acervos, dependendo da abertura que a gente tenha para olhar esses mundos. Esse é um convite que a leitura nos faz permanentemente, e a experiência de cidade portátil é um pouco disso, é de andar na cidade, andar na rua, andar fisicamente, mas andar como uma experiência também de deslocamento no tempo e de ir lendo esses vestígios das nossas passagens, da nossa passagem como humanidade, como homens, como mulheres de uma determinada época, de outra época, de um outro tempo. Como nós vamos nos constituindo, nos construindo, nos inventando como uma aventura no tempo e com o tempo. Era isso um pouquinho que eu queria partilhar com vocês aqui, usufruindo do silêncio da Igreja Matriz de Aquiraz, do silêncio da cidade e da acolhida que a gente encontra em todos os lugares que a gente vai passando em Aquiraz. Na aldeia Genipapo-Canindé, na Igreja Matriz, a experiência de apoio da Secretaria da Cultura, do município, da Prefeitura de Aquiraz, mas uma experiência de silêncio que a Igreja Matriz também nos convida para uma escuta do tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês.